chegou a hora de nós estarmos assim trazendo uma palavra de edificação, uma palavra que possa também cooperar com a pregação do Evangelho. E o tema desta noite que nós recebemos da parte do Senhor é: a sabedoria deste mundo é loucura. Evidentemente, se eu pudesse complementar esse tema, eu diria: não devemos nos contaminar com esta sabedoria. Amém? Vamos orar. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Tu és soberano sobre os céus e a terra, Pai. Sim, Jesus. Entrego a minha vida, a vida da minha esposa, a vida de cada irmão que está conosco neste culto online, Pai. Que o Senhor, nas Tuas mãos, que o Senhor nos fale ao coração, que o Senhor nos fortaleça, nos fortifique na fé, que o Senhor, Pai, possa despertar as nossas vidas, ó Pai, para podermos oferecer a Ti, Senhor Deus, ó Pai amado, um culto racional, um culto agradável a Ti, Senhor. Sim. Que a nossa vida seja, Senhor, para o louvor da Sua glória. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Bem, meus amados irmãos, como eu disse, o tema é: a sabedoria deste mundo é loucura. E nós queremos ler o texto da palavra de Deus que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 19 e 20. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. A loucura, o Senhor, irmãos, vou voltar, 1 Coríntios 3, 19 e 20 diz: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece o pensamento dos sábios, que são pensamentos vãos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, se nós pararmos para pensar, quem pode dizer que com todo conhecimento, inteligência e até sabedoria na face da terra, quem pode dizer, qual homem ou mulher pode dizer que já sabe o suficiente e que a sua sabedoria, o seu conhecimento ou a sua inteligência já pode ser comparada à sabedoria, ao conhecimento e à inteligência de Deus? Por incrível que pareça, muitas pessoas chegam a um ponto em suas vidas que até desacreditam em Deus. Elas pensam como se fossem autossuficientes em sua sabedoria, em seu conhecimento, em sua inteligência e até em outras coisas. Por exemplo, uma falsa sabedoria ou uma sabedoria humana. Jesus fala sobre um homem rico que acumulou tesouros para si. E ele encheu os celeiros dos seus tesouros, da sua colheita, e ele dizia para si mesmo: regala-te minha alma, por conta de tudo aquilo que ele havia adquirido e ajuntado nos celeiros. E então, Deus fala para aquele homem: louco, hoje pedirão conta da tua alma e o que tem preparado. Ora, a sabedoria daquele homem, ou a inteligência dele, dizia para que ele acumulasse bens, riquezas, enchesse o seu celeiro de comida, que ele ia viver regaladamente. Mas, na hora derradeira, e que estava para acontecer em breve, o que ele tinha preparado para apresentar diante de Deus?
aquilo que parecia ser sábio aos olhos humanos, tornou-se loucura diante de Deus. Meus amados, quando nós lemos o texto que fala porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e que são pensamentos vãos. Aqui o próprio texto diz que a loucura se refere à astúcia e a pensamentos vãos, neste texto da palavra do Senhor. A loucura está falando aqui, se refere à astúcia e a pensamentos vãos. E podemos acrescentar também o significado de loucura como insensatez, imprudência, parvoíce, tolice, aquilo que é fora da razão, né? Existem pessoas que é visto como uma enfermidade, a pessoa ela tem um distúrbio na sua mente. E eu quero entender aqui, meus amados irmãos, que quando uma pessoa ela tem este tipo de sabedoria que é considerada loucura nas Escrituras, de uma certa forma, ela está também enferma, ela possui um distúrbio. Um distúrbio. Porque na sua autossuficiência, ela se afasta de Deus, da sabedoria que vem de Deus. Meus amados irmãos, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Em 1 Coríntios 19, 20, está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. É a grandeza de Deus. É que a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, a inteligência de Deus é muito superior. Não tem como comparar com a sabedoria dos homens, a inteligência e o conhecimento dos homens. Sábio é aquela pessoa que toma decisões de forma diferenciada, que toma decisões inteligentes. A Bíblia nos ensina, meus amados irmãos, que se temos falta de sabedoria na hora de tomar decisões, de fazer escolhas, devemos pedir por sabedoria a Deus, que concede gratuitamente. Somos chamados para sermos sábios segundo a vontade divina, e não para sermos sábios segundo a sabedoria deste mundo, ou curso deste mundo. A mulher sábia, por exemplo, edifica a sua casa. Ela trabalha para o crescimento, ela trabalha para o fortalecimento, ela age de uma maneira para que as coisas deem certo e prosperem. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas a tola a derruba com as próprias mãos. Sem desmerecer, meus amados irmãos, o mérito desta passagem bíblica, louvado seja o nome do Senhor, que fala realmente diretamente para as mulheres, nós entendemos, meus amados irmãos, que não é só as mulheres que precisam de sabedoria, mas todos nós, homens e mulheres, precisamos da sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. Por exemplo, meus amados irmãos, Aitófel, um homem, conselheiro de Davi, tendo uma sabedoria reconhecida pelo rei, usou essa sabedoria contra o ungido do Senhor, numa conspiração
para destroná-lo e assassiná-lo. Davi dizia que o conselho deste homem era como uma resposta do próprio Deus. Tal era a eficiência da sabedoria humana que este conselheiro de Davi possuía. Tem um texto da palavra de Deus em que Davi expressa que alguém da sua intimidade havia se levantado contra ele. E muitos entendem que este homem é Aitófel. Meus amados irmãos, um homem que tinha conhecimento, um homem que tinha sabedoria humana, mas ele se levanta contra a sabedoria de Deus ao trair o ungido de Deus, ao se passar para o lado do filho do ungido de Deus e atentar contra a vida do ungido de Deus, Davi. Meus amados irmãos, também podemos ver aqui, louvado seja o nome do Senhor, que muitas vezes, para tomarmos alguma decisão, agimos em conformidade com aprendizagens passadas, de quando não conhecíamos a palavra de Deus. Daquele tempo que éramos pecadores, filhos da ira, que vivíamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Outras vezes procuramos nos aconselhar com pessoas que aconselham segundo suas experiências, sem parar para buscar e consultar o conselho da palavra de Deus. Algumas vezes queremos afirmar nossas vontades e os conselheiros parecem perceber nossos desejos e nos estimulam a agir de forma insensata. Entende, meus irmãos, que às vezes nós queremos tanto uma coisa. É como aqueles que procuram profetas, mas não para ouvir a voz de Deus, mas para ouvir aquilo que desejam ouvir dos profetas. Nós vemos que Acabe tinha um colegiado de profetas para profetizarem segundo a sua vontade, para agradá-lo. Mas o profeta de Deus trazia a mensagem de Deus e esta desagradava Acabe. Então, meus amados irmãos, nós vemos que podemos nós próprios provocar uma situação que vai trazer prejuízo para nossas vidas quando nós buscamos aconselhamento, nós buscamos palavras que venham simplesmente atender aquilo que queremos e não aquilo que Deus quer que realmente nós façamos e venhamos a agir conforme a sua vontade. Meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Existem muitas pessoas que são nossos colegas, familiares, pessoas crentes, psicólogos, professores universitários, que podem nos aconselhar segundo a sabedoria adquirida neste mundo. Mas, muitas vezes, e na maioria das vezes, não é uma sabedoria segundo aquilo que Deus realmente quer para as nossas vidas, segundo o seu Espírito, segundo a sua palavra. Sabe o conselho que Aminon recebeu? O filho de Davi? Ele recebeu de um jovem que estava ao seu lado, que cresceu com ele, recebeu um conselho que deu certo, até um certo ponto, aconteceu como ele foi aconselhado. Mas as consequências não foram nada boas para Aminon
para as pessoas que foram envolvidas dentro daquele processo. Meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes os conselheiros não querem o nosso bem, mas o mal para nos descontar suas próprias frustrações. A exemplo disso, o conselheiro de Aminon que nós falamos, que o aconselha a fingir de se tornar doente e abusar da sua meia-irmã sem medir as consequências. E dos conselheiros jovens de Roboão, que o aconselharam a endurecer na cobrança de impostos, em vez de diminuí-los, para favorecer o povo de Israel. Veja só. Roboão se aconselhou com os sábios, os conselheiros de Salomão, e eles disseram: olha, a vida do povo é muito dura, está muito difícil, os impostos são muito altos, abaixe. Mas aí ele não deu ouvidos, foi se aconselhar com jovens que cresceram na prosperidade, ali do palácio, e eles disseram: não, você tem que ser duro com o povo, você tem que ser duro com eles, falar de forma dura com eles, e tem que mostrar que você é quem manda, e continuar cobrando os impostos, e aumentar impostos. E o que aconteceu? Se revoltaram contra ele, e ele só ficou governando uma parte de Israel, por causa de um mau conselho, de pessoas que não estavam capacitadas para aconselhar segundo a vontade de Deus, com sabedoria do alto. Então, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Existem dois tipos de sabedoria, segundo Tiago 3, do 14 a 17. E nós precisamos pensar nisso, precisamos entender isso, precisamos nos apropriar deste ensinamento de Tiago. Olha o que diz a palavra do Senhor. Primeiro tipo de sabedoria, diz a sabedoria terrena, animal e diabólica, que é movida por amarga inveja e sentimento faccioso. E onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Veja que a sabedoria, meus amados, deste mundo, muito se assemelha a uma descrição de Satanás, de como ele atua. Então vemos aqui Tiago apontando e dizendo que a sabedoria dos homens, a sabedoria deste mundo, ela é carnal, maligna e traz grande prejuízo para as pessoas. Por outro lado, ele fala também sobre a sabedoria que vem do alto, isto é, a sabedoria que vem de Deus. A sabedoria que vem do alto é pura, segundo Tiago, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, que trata sem parcialidade, sem hipocrisia. Vejam que desta vez a sabedoria parece estar descrevendo o caráter de Jesus. De fato, Jesus é a sabedoria encarnada. Depois, parem para ler estes textos da palavra de Deus que se encontram em Tiago, para refletir sobre que cada uma das coisas que Tiago está dizendo, que são consequentes à sabedoria que vem do alto. As Escrituras também revelam que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência.
Aleluia. Provérbios 9, 10. Então, meus amados irmãos, nós vemos que antes de tomarmos decisões, antes de fazermos escolhas, antes de darmos andamento à nossa vida, é importante que o façamos debaixo do temor do Senhor. E quem teme o Senhor, consulta o Senhor. E quem teme o Senhor, ora ao Senhor. E quem teme o Senhor, procura na palavra de Deus direção para a sua vida. Procura ouvir a voz do Senhor, ouvir o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Senhor. Jesus, meus amados irmãos, é a revelação da verdadeira sabedoria. Mas vós sois dele, diz a palavra de Deus, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus. Foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Aleluia. Dentro destas revelações aqui, Jesus é para nossas vidas, da parte de Deus, diz claramente, para nós foi feito por Deus sabedoria. Jesus é a sabedoria encarnada de Deus para as nossas vidas. Se nós andarmos com pessoas tolas, nos tornaremos tolos. Se nós andarmos com pessoas sábias, nos tornaremos sábios. Se nós andarmos com Jesus, ou temos Jesus como exemplo de sabedoria, nós estaremos nos aproximando da sabedoria que vem de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, meus amados irmãos, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Jesus é o melhor exemplo para seguirmos e nos tornarmos sábios. E toda a glória, todo louvor pertence a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Precisamos aprender a nos gloriar em Cristo e não em nós mesmos. Entende isso? A glória é dele. Se temos alguma sabedoria da parte do Pai, ou se da parte do Senhor Jesus nós entendemos e procuramos viver de forma sábia, a glória é dele. Aleluia, Senhor. Não é para nos enchermos de vaidade, de orgulho, de prepotência, porque o efeito da sabedoria que vem de Deus é o oposto a isso. Como nos diz o texto bíblico, existe a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, e que Deus quer que sejamos sábios conforme seu Filho. Precisamos alcançar esta sabedoria, mas para isso é preciso pedir ao Pai Celestial e aprender com Jesus. Senhor, ensina-nos a contar nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Salmo 90, do 1 ao 12. Meus amados irmãos, olha a oração. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias até que alcancemos corações sábios. Sabe que eu penso, meus irmãos, eu estou agora com meus cabelos, ficando cada dia mais prateados. Eu nem imaginava isso, Creio que a maioria dos irmãos tem já uma certa idade, que chegou nesse momento de transição para a velhice. Mas aqui estamos. Mas lá atrás, quando eu ainda era criança e jovem, eu ficava pensando, que adianta chegar à idade da velhice e continuar insensato, e continuar tolo, e continuar fazendo coisas que não agradam a Deus. Quando a gente é jovem, criança, a gente muitas vezes se deixa levar por pensamentos que não são bons.
Mas conforme vai passando o tempo, nós vamos aprendendo com os nossos erros, com as nossas falhas, com os nossos pecados. E começamos a entender a sabedoria de Deus, que vem de Deus. Mas se nós chegarmos a uma idade madura e continuarmos agindo como crianças, e continuarmos agindo de forma insensata, é algo tão triste. É muito triste. Meus amados irmãos, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele falando sobre sabedoria e conhecimento, ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11, 33 ao 36. Meus queridos irmãos, como começamos, nós vamos falar. Às vezes, os homens pensam que já possuem conhecimento, inteligência, já possuem sabedoria para conduzir suas próprias vidas, desprezando a sabedoria que vem do alto. Todavia, as consequências desta atitude, deste comportamento, não são nada boas, porque há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas no final não trazem contentamento, no final são caminhos de morte. Meu Deus. Mas a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do alto, e o próprio Filho de Deus encarnado, traz para nós uma sabedoria que nos revela o caráter de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o caráter que Ele quer forjar em cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos conceda da sua sabedoria, que vem do alto e que nos torna pessoas realmente melhores para a glória de Deus, o nosso Pai. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que a palavra do Senhor os fortaleça, os fortifique e os conduza para a glória de Deus.